E é isso, todas as semanas a gente tem aqui esse programa maravilhoso que está começando pela Rede Super de televisão, entrando na sua casa. Não sei se você talvez esteja no trabalho ainda, pode ser que você esteja escutando a gente pelo Spotify, é o Praise Podcast, que é o nosso programa do Ministério de Louvor e Artes da Igreja Batista da Lagoinha Matriz e também da Global, né? É uma parceria do Ministério de Louvor com a Rede Super de televisão, que é esse espaço que nós estamos aqui agora gravando esses programas. Sempre um programa especial. A gente tem o privilégio cada vez de receber pessoas aqui que têm tanto a dizer, tanto a contribuir, tanto de Deus para poder dar. E não é só de Bíblia e de palavras, não, mas é de vida mesmo, sabe? Que tem essência, que tem o que entregar para as pessoas, o que entregar para você, e hoje vai ser assim também. Parceria também com a Fábrica de Artes, que é o nosso Instituto Cultural aqui em Belo Horizonte. A Fábrica de Artes está ali no bairro Lagoinha, bem próximo à Igreja da Lagoinha Matriz. Eu quero te fazer um convite, como eu sempre faço, para visitar a nossa fábrica e ali conhecer as nossas instalações. Nós temos mais de 50 professores ali das mais variadas artes, né? A gente tem música, teatro, dança, artes plásticas, temos até artes marciais ali na fábrica. Então você pode levar a sua criança ali para que ela seja impactada. Eu costumo dizer que antes mesmo dela aprender a fazer um sol maior, ela aprende com o testemunho dos instrutores que estão ali, sabe? Porque ela vê os mesmos instrutores que estão ali, profissionais, ensinando ela, estão também servindo na igreja local, servindo a comunidade. Então isso é muito importante. E uma dessas instrutoras está aqui do meu lado, que é a querida Estefânia Chaves, que é também ministra da nossa igreja, né? Faz parte do Ministério de Louvor. Sim. E sempre ajuda aqui, né, Estefânia? Você gosta, né, Estefânia, de ajudar? Estou aqui sempre, né? O pessoal já deve estar enjoado de me ver aqui. Não, eu espero que um dia eles vejam só você, a Dani, a Júnia, que aí eu vou para outros projetos. É vocês que têm que apresentar isso aqui. Para mim é uma honra estar aqui mais uma vez no Praise Podcast, falando com você aí de casa, né? E hoje nós temos aqui um convidado muito especial, ele que é músico, produtor, cantor e ministro de louvor. O Praise Podcast hoje está totalmente musical. E a gente está aqui com quem? Wesley Santos. Maravilhoso. Seja muito bem-vindo. Bom estar aqui com vocês, de verdade. Obrigado pelo convite. Falando com o pastor Felipe, pastor agora. Me chama de pastor Felipe, não é tão engraçado. Pastor Felipe. É uma honra. E tinha tempo que a gente não trocava uma ideia, a gente falando sobre isso, de acompanhar essa coisa toda à distância, mas ver que a vida não para, os projetos que a gente vai assumindo. E vai ser um papo bom, se Deus quiser. Nós tivemos um privilégio de estar tão próximos, né, durante uma época. Sim. Num projeto que foi tão marcante em vários aspectos para você, para mim, para a nação brasileira, né? Que foi o Projeto Preto no Branco. Sim. E ver aquilo ali nasceu e foi uma faculdade para a gente, né? Totalmente. Em todos os aspectos, administrativo, artístico, Totalmente. Estrada, viagem, e a proximidade que Deus nos possibilitou tem que se manter até hoje, né? Totalmente. Esse carinho, essa amizade, essa aliança. Manda um abraço lá para a turma toda, Tom, a família toda lá. E que a gente tem um carinho enorme por você sabe disso. É recíproco demais, assim. Algumas coisas desse ciclo que foi o Preto no Branco que eu levo para a vida são amizades de pessoas como você, como vários amigos que a gente foi conhecendo no meio dessa caminhada que a gente vai levar para o resto da vida. E eu acho que o Preto no Branco foi uma aula para a gente, né? A gente teve que se amarrar ao que tinha, se apropriar do que tinha, abraçar o que tinha para que a gente pudesse dar conta do frenesi que foi o Preto no Branco. Essa é a palavra graças mesmo. Graças a Deus está todo mundo vivo, todo mundo com saúde. Né? Um remédio ali, acolá para dormir, mas tudo bem. Mas foi um momento muito bom que eu trago com uma memória muito boa, assim, de verdade. A gente vê você hoje assim, crescendo cada vez mais, glória a Deus por isso, acompanhando os trabalhos como produtor musical, instruindo seus filhos no caminho que devem andar, o que é muito importante. Mas como que foi a sua experiência lá na infância? Quando foi que você já nasceu num lar evangélico, você teve o encontro com Jesus? Eu tenho essa sorte, né? Meu pai é pastor, meus pais são pastores, né? Então, desde muito novo, eu fui quase que minha mãe deu à luz assim, embaixo do banco da igreja, pra você entender. Então eu já sou fominha de igreja desde muito tempo, mas eu acredito que
a minha conversão de fato, assim, quando a gente passa a entender realmente do caminho, do que é servir, do que é topar essa lida qual a gente encara todos os dias, foi um pouquinho mais velho. Eu devia ter uns 11, 12 anos mais ou menos. Antes disso eu acompanhava o movimento, né? Porque era muito bonito, era muito bacana você ser músico, mas eu tinha aquela imposição de... Eu estava na igreja para ajudar meu pai, né? Então meu pai precisava de mim, então por isso que eu estava sempre nessa. Me tornei músico nesse pensamento. Mas a partir do momento que eu vi realmente o que Cristo podia fazer na minha vida, a ver... Na verdade, é o que pauta a minha vida até hoje, assim, é ao ver que se eu deixasse com que Ele usasse a minha vida através do que eu achava que era só baquetadas e notas musicais, como isso surtia efeito na vida das pessoas, eu queria que isso surtisse efeito na minha vida também, né? Então, acredito que foi por volta dos 11, 12 anos, mais ou menos, cara. Que legal. E o seu interesse pela música foi consequência de uma rotina na igreja? Totalmente, totalmente. Meus pais são da área da música. O meu pai, assim, a família do meu pai era mais voltada para coisa rítmica, né? Sim. Quando a gente já juntava era pagode, eram essas coisas todas. E do lado da minha mãe, os meus tios, assim, sempre eram mais seresteiros, assim, sabe? Tocavam as coisas, eram mais voltados para a área da harmonia e tal. Então eu sou um mix dessas duas coisas, assim, sabe? Sou apaixonado por isso por conta do carinho e da insistência que os meus tios tiveram, que os meus pais tiveram por mim. Então, hoje eu sou fruto disso aí. Eu sou continuação de ministérios. Eu acho que nada nasceu em mim, assim. Uhum. Na verdade, por um incentivo, por um apoio dos meus pais, dos meus tios, eu continuo nesse caminho até hoje. Eu ia te perguntar sobre influências. Sim. Mas assim, de um lado você tem ali o samba, o pagode, o ritmo. coisa. Do outro lado você tem a Pagodinho. seresta, as harmonias e tudo. Sim. Então você é um cara eclético, total. Eu tento exercitar isso, sabe? Às vezes é difícil, mas eu tento exercitar essa ecleticidade que se diz, né? Assim, com um pouquinho mais de força. Eu consigo gostar de tudo hoje. Consigo gostar de muita coisa. Eu já abandonei muita coisa que eu achava que era boa e ao passo assim foi ficando para trás. Mas eu consigo definir o que é bom e o que é ruim. Vamos traçar assim, né? Porque quando eu sentava com meu pai me mostrava Vitorino Silva, sabe? Lá de trás. Me mostrava, mais ainda, deixa eu ver, Feliciano Amaral. Meu pai tinha Vinícius, assim. Minha mãe já gostava mais do Logos, né? Do Vencedores por Cristo. Então, eu vim desse balaio de gato, assim, sabe? E eu sou grato a isso, de verdade. Uma das coisas que eu vejo que essa parte toda de influência mexeu muito na minha vida foi quando os meus amigos escutavam Oficina G3 e eu não escutava. Entende? Por quê? Porque eu achava alguma coisa diferente do qual eu já era acostumado, assim. A coisa não era tão... Então, assim, enquanto todo mundo estava tirando a introdução de Espelhos Mágicos, né, que era bonita para danar e tal, eu estava ainda parado lá na harmonia do Vitorino Silva e tal, essas coisas todas. Eu acho que o fato de ter pais mais ecléticos assim com a música me fez entender a beleza da música em outros ambientes, não só a execução de algo que está na moda, sabe? A execução de algo que já é, tipo, não, você vai... a gente estava falando um pouquinho disso. Você vai ser um cara muito bacana. A gente vai gostar mais de você se você souber tocar a introdução dessa música aqui, porque tá todo mundo tocando. Sim. As meninas gostam. E a gente... né? Então, eu acho que esse ponto, assim, de ser um pouco mais eclético me tirou um pouquinho essa coisa toda da autoafirmação e tal, essa coisa toda, sabe? E você toca alguns instrumentos também, né? Gosto. Qual que foi, assim, o primeiro que você se interessou e por quê? Eu acho que foi a bateria. Acho que todo mundo se apaixona pela bateria, né? Por ser um instrumento grande, barulhento pra danar. Então, eu acho que é o primeiro, assim, ao qual a gente tenta fazer barulho nisso. A bateria, eu acho que é o que eu mais amo hoje, de verdade. A bateria. A bateria. É o que eu mais sou apaixonado. Eu fui estudar piano no conservatório, gosto de tocar violão, assim. Me perdoem dizer, mas eu acho que eu odeio tocar guitarra, gente. Meu Deus do céu.
Porque é um respeito tão grande. Guitarra é um negócio tão difícil. Guitarra é um momento da música que todos os instrumentos abaixam o volume, ou ela ganha um boost, vai ser mais alto, para que tenha um momento especial para aquilo, sabe? Então, é uma seriedade tão grande assim que chega a me dar uma repulsa, assim. Eu tenho que pensar a guitarra, por ter que criar arranjo, essas coisas, mas tocar, meu Deus do céu, é um pavor, assim. Eu gosto de tudo, mas eu acredito que o primeiro, assim, que nunca perdeu espaço, acho que foi a bateria, sabe? Cara, o Wesley é um baixista de mão cheia. É mesmo? Não, jamais, jamais. Não, Aí eu consigo entender que eu enganei muita gente, Não, tá vendo? não. Você é um baixista de mão cheia. Não, a concepção dessa ideia da harmonia que vem com todo o seu talento, mais o estudo, é um baixista de mão cheia, assim. Obrigado, meu amigo, obrigado. Inclusive também. Inclusive, um projeto que eu acho que foi lá no início, né, que a gente falou sobre Preto no Branco aqui, lá no início, na essência, a ideia inicial era essa, era que todos que faziam parte cantando também se revezassem entre os instrumentos. Sim. E era tão legal de ver isso, sabe, que a gente viu os talentos, né? Eles mostrando ali os talentos, Totalmente. Porque tem todo esse conceito, né? A questão do talento, a questão da adoração também, né? Porque existem vertentes. A música, claro. a música ela é multiforme, ela não está presa somente a cumprir uma determinada função. Com certeza. E aí, Wesley, eu quero te perguntar o seguinte, né? No decorrer do tempo, eu vou perguntar, não está aqui não, mas eu me lembro muito claramente. Ele fugindo da pauta já. Eu sempre fujo da pauta. Assim não que é tem jeito. bom, gente. Assim fica mesmo. Houve um momento em que é a minha avaliação. A música ela tem essa beleza de cumprir vários objetivos. Ok. Então ela tem que cumprir um objetivo que é o entretenimento, ela tem que cumprir um objetivo que é talvez ali um momento de relaxamento ou de um fundo musical de um filme, mas ela tem um objetivo que é essencial, que é a adoração, que é levar as pessoas a, através da arte, terem uma conexão com Deus. Sim. E é muito claro para mim como que você se sente, a importância disso. Se enxerga como alguém que é mais do que um grande artista, um grande músico, uma pessoa extremamente talentosa. E talvez tenha existido um momento em que você entendeu isso e partiu em direção a isso. Foi mais ou menos isso que você sentiu? Totalmente, mano. A música, ela ganhou um propósito muito grande pra mim, assim, que foi muito mais do que mostrar o quanto eu sei, mostrar o que eu estudei, ou até da apropriação do aplauso ou do tapinha nas costas. Fala assim, cara, você toca, você canta, essas coisas. Quando eu percebia desde lá de trás que no momento do louvor da igreja onde meu pai pastoreava, aquele momento, aquele ambiente que era criado pela música ao qual eu conseguia cooperar com ela, curava pessoas, sabe? Transformava pessoas, pessoas eram libertas. Pode ser que muita gente já perdeu assim o contato com isso, mas eu sou de uma época onde que até o momento de libertação a gente tinha uma estrutura harmônica para poder cooperar com aquilo. Sabe? Não era mais aquela alegria toda que a gente tocava, uma música de celebração, não. Quando era esse ambiente mesmo de... Na igreja do meu pai tinha, que era a Sexta-feira da Libertação. O pau quebrava. Sexta-feira forte. Então nesse ambiente onde era construído esse ambiente de adoração, de libertação, eu estava lá ajudando ou tocando uma bateria, Sim, ou tocando um teclado. Envolvido. Isso fez muito sentido para mim, porque a música, ela ganhou um sentido, de verdade. Eu me senti útil, de verdade, quando eu consegui entender que eu era só uma pecinha desse quebra-cabeça, assim. E do que eu podia aprimorar isso, o quanto eu pudesse, e é o que eu faço hoje. Eu tento aprimorar a minha participação disso. Hoje eu faço com um pouquinho mais de estratégia, porque hoje eu tenho assim uma certa participação nisso, no que a gente chama de mercado musical, né? Mercado gospel e tal. E eu respeito muito, mas hoje o que faz com que eu pense estrategicamente até para onde eu ando e o que eu faço, o que eu componho, é essa parte toda da cooperação, essa parte toda do... Cara, como é que eu posso fazer para
para ajudar um pouco mais. Não que Deus precise, mas como eu posso fazer essa comunicação, como é que eu posso abrir essa comunicação com a pessoa para que ela consiga enxergar Deus nisso tudo, sabe? De verdade, cara, essa é a maior motivação do que eu tenho, assim, de verdade. Não só para o meu trabalho, mas quando eu tento pensar a nível de produção, a nível de arranjo para outras pessoas, é que realmente haja uma conexão, sabe? E o meio dessa conexão vai ser a música, vai ser o que a gente usa, vai ser o que a gente faz. Então, eu acredito de verdade, assim, que a minha vida ela foi transformada através do cooperar. A gente coopera. Sim. A gente coopera, não tem como, assim. Hoje, o fato de eu ter um microfone é só para que a gente reja, todo mundo entenda que a gente vai cantar a mesma música. E é só isso, sabe? Hoje, o fato de eu, sei lá, entender o que eu posso fazer em qualquer área do que eu estiver tocando é pra gente ser plural, assim, sabe? Porque eu sei lá, eu sou apaixonado por isso. Tanto que um dos problemas que eu tenho com a gravadora, um dos problemas que eu tenho com... Na época, era o Maurício Soares, que era o AR da Sony. Ele falava assim, cara, as músicas são lindas, mas você não canta. Você não canta as canções, cara. O povo canta mais alto que você. Eu falei, cara, eu sou apaixonado por isso, de verdade. Imagina você conseguindo contribuir com algo que vai fazer com que as pessoas cantem. Isso é culto. Isso é lindo. Sabe? Do mesmo jeito que a música da gente. Hoje a gente poder fazer algo que a igreja vai participar e que vai gerar esse ambiente, cara, eu tô satisfeito. Caramba, sabe? De verdade. Eu também. É isso que move a gente. Também. É isso que move a gente. Inclusive, um tempo atrás, você esteve com a gente lá no Culto Fé, foi tão precioso. Foi muito bacana. Deixa eu fazer ao vivo aqui, né? Um convite, volte. Por favor. Vamos marcar um dia para você estar lá de novo. E a gente adorar junto, cara. Com certeza. Culto Fé, um prazer. culto de domingo. Sempre. Gente, nós temos fotos. Daqui a pouco eu vou ter que chamar um intervalo, mas tem como a gente... Eu não sei se o pessoal daí da ilha estava preparado para... Ah, já está aqui. Olha só. Essa foto é lá no Sonastério. Sim, Sonastério, isso mesmo. Ué. Isso Essa mesmo. foto é de qual projeto? Você lembra? Agora do último, chamado Doxologia. Ah, eu acompanhei. Lindo o conceito. Até a divulgação é uma coisa tão bonita, tão artística, Pois cara. E já lançou? A gente está lançando a 4ª canção agora, há pouco tempo. Se chama O Senhor do Tempo. Essas aí são minhas meninas. Glória a Deus. Tá vendo? Graças a Deus minha casa tem uma beleza que vocês podem ver. É demais. Que puxaram da mãe. Tá demais. Olha o sorriso, gente. E foi toda nesse tempo, assim. A Tonton tá ali à direita. Isso, a Maju no meu colo. A Maju no seu colo. E a Lolô ali embelezando a coisa do meu lado. Uma mulher bonita, né, gente? Eu lembro quando a Tonton nasceu, que a gente esteve lá visitando vocês. vocês. Em casa tinha poucos dias, e olha, poucos gente, meses. Já tá tão grandona já, né? Ela tá com... Espoleta, tá com 5 anos. Oh, a Maju fez 1 aninho semana passada. Oh, meu Deus. E a Tonton tá com 5 anos. Tem mais alguma foto? Não, né? Pois é. Amém, glória a Deus. Que família linda, Wesley. Obrigado, meu amigo. Um presente de Deus mesmo. Acho que sempre. a Lolô orou pouco, né? Hã? A Lolô orou muito pouquinho. Assim. Nada. Eu orei bastante. Geralmente nós oramos mais do que elas. Com certeza. A gente orou mais do que elas. Mas intensivo. Isso não significa que elas não tenham orado também. Ok. Nós temos o nosso valor, né? Homens, entendo que vocês têm o seu valor, homens. Inclusive, se eu aproveitar e falar do valor dos homens, vocês sabem que uma vez por mês, se não me falha a memória, na segunda-feira do mês, nós temos o culto Máximos lá na igreja, que é um culto aí para os homens de terceira, obrigado. Terceira segunda-feira do mês, a gente tem o culto Máximos no Salão Ágape da Lagoinha Matriz. Quero convidar você para você sempre entender que você tem valor. Sim, nós oramos mais do que elas, mas elas também oraram. Com certeza. E você, homem de valor, é bem-vindo ao nosso culto ali para poder entender isso. Inclusive, eu participei do congresso. O Máximos? Da conferência Máximos, que foi lá no Ágape também. Sim. Foi maravilhoso. Foi ao mesmo tempo que estava acontecendo o Shine, né? Isso. Isso. O Shine é pequenininho. Com certeza. Só as 3 galerias lá da Igreja Batista da Lagoinha. Foi avassalador, né, fica um apelo aos homens. Participem dos congressos das suas igrejas. As mulheres participam em massa, né? Mas homens, participem, que nós precisamos desse equilíbrio para tudo que virá por aí. E daqui a pouco a gente fala sobre tudo que virá por aí, mas eu vou ter que chamar um intervalo, porque o nosso primeiro bloco já está acabando. Mas nós temos muito para poder falar ainda. Quero falar sobre futuro, sobre arte, sobre o papel do artista dentro desse futuro. E você é meu convidado para daqui a pouco a gente continuar esse assunto maravilhoso com o querido Wesley Santos aqui. Já voltamos.
É isso, eu falei que seria rápido, cumpri a palavra, foi rapidinho, intervalo rapidinho. Já estamos de volta aqui com o Praise Podcast, na Rede Super de televisão, recebendo o querido Wesley Santos, ministro, né? A gente estava falando exatamente sobre isso no final do primeiro bloco, essa importância de ter esse entendimento de qual foi o chamado que Deus tem para você. Alguns foram chamados, nem todos nós fomos chamados para fazer a mesma coisa. Aliás, ninguém foi chamado para ser igual ao outro, né? Cada um é individual, o seu ministério é particular. Então, entenda qual que é o seu chamado, entenda qual que é o seu ministério, qual que é a verdade que Deus tem para você. Viva essa verdade, porque aí, naturalmente, tudo que você fizer vai refletir aquilo que você vive. O que não dá é para você tentar mostrar que é algo que você de fato não vive, que você de fato não é. Então, vive essa verdade naquilo que Deus te chamou para ser, para que você seja visto pelas pessoas dessa maneira e possa refletir, né, Jesus através do que você faz, sendo bênção na vida das pessoas, né, Stefânia? Com certeza. E estamos aqui com Wesley Santos. Estou aqui. E eu queria saber, Wesley, a gente sabe que a vida ministerial não é fácil. São muitas viagens, muitas demandas, a gente tem que abrir mão de muitas coisas, né? E eu queria saber qual que é o maior desafio dessa vida ministerial para você? A foto. As 3 meninas da foto. Porque, assim, eu sempre fui muito tímido, assim, desde guri, né? Então, para mim, era muito mais fácil. Aí, ó, tá aí. Aí a foto. Essa riqueza aí. Isso, para mim, é a maior dificuldade de todas. Assim. Teve uma agenda que eu lembro que eu fiquei 4 dias fora, eu cheguei em casa e a Tonton estava um pouco mais nova ainda e eu tirei, assim, no sofá, eu fui tirando as roupas e ela toda contente me ajudando a desfazer a mala, assim. Mas do mesmo jeito a Lulu foi no meu guarda-roupa e pegou mais roupas e estava colocando. Nossa. E a Tonton virou para mim e falou: ô pai, por que a gente está tirando as roupas e o senhor está colocando mais roupa ainda? Eu falei assim: ô gata, porque amanhã às 5 horas o papai tem que viajar de novo. Nossa. Ela entrou pro quarto assim, gritando com a mãe dela: mãe, não é justo, mãe. Olha, gente. O meu pai tá saindo de novo, mãe, isso não é justo, cara. Ela acabou comigo, assim, acabou com a Lulu. Porque, como eu estava falando antes, assim, eu sempre fui muito tímido para essa coisa toda assim, eu nunca gostei, assim, do cantar. O cantar sempre foi uma dificuldade danada para mim, até hoje, assim. O se palco. for te falar, essa notoriedade, Sim. assim, eu ter que pegar o microfone. Claro que hoje eu trato isso muito bem, assim, mas eu sempre fui muito tímido. Então, para mim, seria muito mais cômodo eu estar tocando lá tranquilo e supre essa necessidade desse prazer, assim, numa boa. Então, o meu sonho de ser músico não era esse que eu tô hoje, entende? Não eu queria ser músico, né? não era nessa posição, não era nesse nível de notoriedade. Claro que eu respeito muito o que Deus foi fazendo nessa caminhada toda. Mas, no meio disso, eu vi assim, a minha vida toda sendo encaminhada através de um sonho maior que eu tinha, que era a Antonella, que era a Maju, sabe? Que era a Lolo, assim. Então, eu sempre fui um cara muito mais apaixonado e batalhando pelo meu sonho. Tá aí a batalha da oração. Eu tive que escolher a minha esposa, tá vendo? Aí, para que, né, a Tonton fosse linda do jeito que é, a Maju e tal, essas coisas todas, mas eu corri atrás do meu sonho. Claro que no meio do meu sonho, Deus tinha o propósito dele. E eu sou muito grato a Deus. Mas hoje, de verdade, teve um tempo antes da pandemia que eu tinha saído do Preto no Branco em 2018. 2019 foi um ano de divulgação do trabalho novo, que foi Pra Todo Mundo Cantar. Eu não parei em casa, assim, foi estafante. Então a gente veio desde 2015 a 2019 numa maluquice, gente, meu Deus do céu. Que eu não gosto nem de lembrar, assim. Tanto que o primeiro evento, isso fica a nível de registro, né? O primeiro evento que a gente fez do Preto no Branco não tinha nem baqueta. A gente não tinha nem VS. A gente foi em São Paulo? Foi no Sul. No Sul, Foi no Sul. Não, minto, Felipe. São Paulo. São Paulo. Eu acho que eu tava nessa. A gente saiu pegando instrumento emprestado. Sabe? Não foi uma coisa assim, vamos gravar que vai ser assim e tal.
do mesmo jeito que foi o resto todo do Preto no Branco, assim. Eu falei, cara, vambora. Então, desde 2015 até 2019, assim, foi um ano estafante. 2018, a Antonella nasce. E 2019, quando eu tô correndo para cima e para baixo, assim, num pico de estresse, assim, alucinante, eu viro para Deus e falo assim, Deus, ó, ou o Senhor dá um jeito aí que eu preciso ficar em casa, que eu quero ser pai. A coisa trocou o prazer, assim, sabe? Sim. E eu falo isso sem temor nenhum, porque, sei lá, eu não tenho medo nenhum disso, assim. O prazer de ser pai, de ver a Tonton andando, ele ganhou muito mais o lance da agenda. Tipo assim, cara, eu tenho que ir pra lá, porque tem gente me esperando. Nossa, foi assim, avassalador. No meio disso veio a pandemia, né? Que eu fiquei em casa. E a minha casa não foi desguarnecida, porque graças a Deus eu consigo produzir. E foi no momento que teve o pico de que todo mundo tinha que gravar, fazer live e tal, essas coisas todas. Sim. E eu vi, assim, a mão de Deus, assim, abençoando a minha casa nessa trajetória, que é a parte da produção, que eu acho que eu nunca ganhei tanto dinheiro quanto na época da pandemia, porque meu estúdio era num quarto de casa, sabe? Então, disso, a minha cabeça ficou em paz. Quando ensaiou aquele primeiro momento onde as igrejas voltaram a abrir, e eu tive que voltar para fazer agenda, estrada, né? Burnout na minha cabeça. Por quê? Porque, cara, estava muito cômodo para mim. Sim. Acordar, ir lá mexer com a Tonton, tomar um café com ela, ia trabalhar, voltava, almoçava em casa, Sim. gravava o que precisava, dava um banho nela, colocava ela para dormir e ok, vamos pro próximo dia. Nisso eu consegui entender que a minha cabeça ela precisava muito mais desse nível de prazer. Sim. E eu entendendo também que o seguinte, o fato de eu gravar canções, o fato de eu movimentar o canal do YouTube já era uma parcela de contribuição na vida de alguém e é nóis, sabe? Mas... Seu principal ministério era a família. Totalmente. Ninguém ia poder fazer aquilo lá no meu lugar. Sim, sim. Mas do mesmo jeito que eu podia abençoar outros ministérios através da produção, mas ser pai ninguém ia conseguir. Então, a pressão toda do que o mercado faz. Cara, olha, tem tantos mil para você pegar em tal lugar, você tem que ir. Tem que buscar essa oferta, você tem que ir nessa igreja porque ela vai te dar um network muito legal, você tem que ir, tal. Essa coisa toda, assim, me machucou. Essa pressão, né? Essa pressão me fez entrar num burnout, assim, a pouco de uma depressão, assim, porque eu não queria voltar, para mim estava muito bom. Depois que eu comecei a vencer isso, as coisas foram voltando devagarzinho. Eu fui entendendo que não era mais naquela maluquice que era no Preto no Branco, que era algo estabelecido. Vai, faz, canta, volta, porque amanhã é outro. Para esse momento novo que eu tava, eu conseguiria falar o não e o sim, sabe? Sim. E é algo que Preto no Branco me ensinou isso, sabe? De verdade. Cara, você vai ter que falar não e vai ter que falar sim. Então, dosar essa coisa toda de eu poder estar em casa, hoje é um dos maiores prazeres que eu tenho, assim, de verdade. A gente amadurece, não tem como. Com certeza. A gente cresce, até com os certeza. próprios erros nossos, né? A gente amadurece e cresce. Mas eu vi um negócio em São Paulo uma vez, que a gente estava junto num troféu Gerando Salvação. Estávamos na mesa, assim, eu, o Johnny S., com a esposa Vivian, né? Um abraço para ele, sou padrinho deles. Queridão, cara. Amo o Johnny. Você estava do meu lado, o Léo e o Maurício Soares. E aí o Léo subiu no palco e te teceu muitos elogios. Olha só. Você lembra disso? Ao vivo? Eu lembro disso, então, a pergunta é a seguinte, o Léo subiu no palco, ao vivo, ali com todo mundo, centenas de pessoas, muitos ministros, muitos artistas, muita gente do meio e tal, e te teceu muitos elogios. Só que o mesmo Wesley que eu conheci na época do Hora Nona, continua sendo o mesmo Wesley de hoje. Bom saber disso, mano. Você sempre. A gente teve o privilégio de conviver durante tanto tempo e ainda hoje, às vezes, nos falamos sempre a mesma simplicidade. A gente sente o mesmo espírito, sabe? O Espírito de Deus que sempre habitou em você, continua habitando. E aí a gente tem hoje toda uma geração que precisa entender isso, sabe? E o que você já, depois da maturidade que você ganhou, tendo passado por um projeto tão grandioso na sua vida, na vida de tantas pessoas, teria para dizer assim para essa geração? Felipe, eu acho que o que você acabou de falar agora é um dos maiores prazeres ao qual eu tenho, assim, de poder ouvir as pessoas falarem sobre isso.
não é o like, né? Não é o quanto as pessoas amam esse personagem, que é o Wesley Santos, que elas inventam na cabeça delas, mas sim o fato de eu ter esse feedback, de eu consigo ser o mesmo até hoje. Claro que umas barbinhas brancas, uns cabelos aqui e lá. Mas se as pessoas, acho que se entendessem que a gente é só uma parte desse quebra-cabeça, eu acho que faria mais sentido. Hoje, de verdade, assim, eu vou ser muito grato a Deus se ele vira para mim e fala assim: Wesley, esse ciclo acabou, daqui para lá eu vou usar outra pessoa, muito obrigado por tudo. Cara, eu já vou ser um cara muito satisfeito, porque Deus realizou vários dos sonhos assim que eu tinha na minha vida, mas o maior deles ainda eu tenho que dar umas havaianadas, sabe? Tenho que fazer um puxão de orelha, porque tá comigo até hoje, que é a Tonton, a Maju, a minha casa, a Lolô. É isso aí. Cara, eu já ganhei muito mais do que eu mereço, sério, de verdade. Hoje eu tenho, assim, eu sou um cara felizardo de poder ajudar alguém, ou Deus vê graça numa oferta que eu faço através de uma música, de poder abençoar a vida de alguém. Mas já tá bom pra caramba. Já tá bom pra caramba, porque o resto é só cansaço. Eu aprendi que no Preto no Branco, o que muitas das pessoas hoje sonham de viver, que é essa coisa toda do sucesso, e eu falo com isso com propriedade, porque o que o Preto no Branco fez, na verdade, o que Deus deixou o Preto no Branco fazer, eu acho que ninguém conseguiu bater esses recordes ainda. A nível de agenda, a nível de visualizações e tal. Muita coisa, foi muito grande. Mas foi muito massivo, você sabe disso. Então eu entendi que o Preto no Branco, com aquela maluquice toda de sucesso, o sucesso ele vai te cobrar algumas coisas e você paga com algumas moedas. Ou a sua saúde, ou o seu dinheiro, ou a sua família, ou o seu tempo livre. Se não for nada disso, mano, se você não tiver isso aí para você oferecer em prol desse sucesso, você tá lascado e você não vai conseguir viver isso, de verdade. Porque hoje demanda muito mais do que a gente acha, ou do que as pessoas sonham, assim. Cara, eu quero fazer uma música na minha casa, eu sinto que Deus vai usar isso aí, tal, mas deixa eu te falar uma coisa, lindão. Se você não tiver dinheiro, não vai. Se você não tiver network, não vai. E se você não tiver network junto com dinheiro, não vai mais ainda. Então, pega essa cançãozinha que Deus te deu, canta ela para sua família. Entrega para ele, né? Canta ela pro seu vizinho, canta ela e deixa alguém perceber isso aí. Porque essa canção pode abençoar alguém. De verdade, cara, hoje minha vida é pautada nisso. Amém. Eu faço algo, viro para Deus, isso aqui é uma oferta. Claro que tem uma empresa em volta disso, que pega isso e amplifica para que cheguem mais pessoas. Sim. E daí para mais pessoas, e daí para mais pessoas. Mas eu sou ainda o cara que rascunhou alguma coisa lá, sabe? Eu tenho prazer nisso. Eu tenho um prazer muito grande nisso. Eu tenho um prazer de compartilhar música com amigos, dessa galera toda que eu ajudo produzindo. Mas, cara, tem um prazer a qual eu realizo ele na terça-feira, a partir das 8 horas da noite, num campo chamado Frigo Arnaldo, ali em Contagem. Que é jogar bola com os amigos. É bom demais. A gente jogou bola junto. Já jogamos bola junto. Mas aí tá. É um prazer, cara. É um prazer. Mas na época do Preto no Branco eu não conseguia ter isso. Mas eu pautei a minha vida toda depois que eu saí do Preto no Branco. Agenda vai, volta, vai, tem que fazer e tal. Cara, que no final eu tava quase num pico de estresse tão grande que a vida era só essa. Vai, volta, traz para casa, vai, volta, traz para casa, vai, volta, traz para casa. A gente se sente assim, um guerreiro de, cara, eu tenho que ir lá batalhar pelo meu lar e tal. E consciência física a gente não tinha mais nenhuma. Então hoje, assim, escandalize quem quiser, eu não tenho problema nenhum com isso. Mas na terça-feira à noite, eu tô lá.
E você vive o seu ministério hoje na essência da palavra. Graças a cuidando Deus. da família, cuidando do templo do Espírito Graças Santo. a Deus. Eu, particularmente, eu fico muito feliz, viu? Toda vez que eu Obrigado, vejo. Filipão, de ver. obrigado. Eu vou até terminar, gente. Infelizmente, o programa está encerrando. Passa Eu vou encerrar o muito programa hoje de uma rápido, forma gente. inédita. Nós nunca encerramos o programa assim, tá? Que eu vou pedir para poder colocar uma canção, a canção Doxologia. Poxa. Participação Sim. especial do Amém, né? Sim. Que é Ju. linda demais. Mas antes eu queria, obviamente, te agradecer, meu irmão. Obrigado Meu por ter amigo. vindo, Muito obrigado por ter obrigada. contribuído tanto com a Eu gente agradeço, aqui. agradeço de estar com vocês aqui. Eu volto quantas vezes for preciso, assim, pra gente continuar esses papos. porque Isso é muito bom. Por favor, vai ter Isso é que muito voltar bom. pra fazer parte 3, 4. Não, precisamos. A gente tem percebido assim que os assuntos são muito pertinentes e a gente tem que Claro. falar sobre essas coisas o Claro, tempo todo. claro. Então já fica o convite para o Culto Fé. Obrigado. E para um segundo programa com Wesley Santos, viu, Lucas? Fechado, um fechado. segundo programa Tô aí. aqui com Wesley para a gente estar junto, Stefane. Com Tô certeza. junto. Obrigado, Eu que agradeço. Eu agradeço por terem, pelo convite, por ser meu amigo. Muito obrigado disso, Eu de que verdade. agradeço, cara. Manda um Stefano, beijo pra obrigado família. pelo esse papo Eu que gostoso. agradeço. Contem Incrível comigo. ter você aqui com a gente. Vamos fazer também Lagoinhano junto com o Wesley Santos. Com certeza, Já vai. com certeza. Tô Pronto. junto demais, com certeza. A gente também tá. Eu sou muito parecido hoje a essa visão ministerial, sabe? Não é o produzir por produzir, é esperar que Deus fale, olha, é isso que precisa ser feito. Sim. Então Ok. vamos fazer aquilo que precisa ser feito. E se ela falou, meu filho, é porque nasceu no coração de Deus. Amém, então, amém. então nós vamos fazer. Contem comigo, de verdade. Gente, então é isso. Olha, vou encerrar, como eu falei, o programa hoje especialíssimo com o querido Wesley Santos, de uma forma inédita. Semana que vem tem mais. E fique aí com a canção Doxologia, participação especial do pessoal do Amém. Excelso, Supremo, o Autor da criação, abrigo seguro, socorro na aflição. Digno és o único, o que era e há de vir. A terra te exalta e te espera nos buscar tua glória.